Livro do profeta Yoshua, Isaías, capítulo 43, versículo 13. Por favor, abra as Escrituras e leia esse versículo. Isaías 43, versículo 13. Já encontrou? Isaías 43, versículo 13. Vamos juntos então falarmos esta mensagem irresistível, invencível, imbatível das Escrituras Sagradas. Ainda antes que houvesse dia, o eterno Yahu vinha afirma: eu sou. É o mesmo eu sou que disse para Mehushua, Moisés. Que direi a Faraó? Perguntava Mehushua, quando me perguntar quem te enviou? E a resposta foi esta: diga a Faraó que eu sou. Eu sou é conclusivo, definitivo. Eu fico maravilhado, viu? O espírito de Yahushua é lindo, é incomparável, é inquestionável, convence a gente. O que nos importa é a palavra genuinamente inspirada. Você pode ter 100 cursos, 10.000 diplomas, ser o maior poliglota do mundo, mas se não tiver o espírito de Yahushua, não adianta. Aliás, Romanos 8:9 afirma que aquele que não tem o espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Você pode ser tudo na vida, pode ser professor de Bíblia, pode ser professor de teologia, pode ser pastor, pode ser papa, pode ser padre, pode ser bispo, líder religioso de qualquer denominação, mas se não tem um espírito de Yahushua dentro de você, você está por fora e vai ficar por fora eternamente se não se arrepender. O que nos é oferecido, reverentemente, nos é oferecido de maneira gratuita. As Escrituras recomendam que nós devemos pedir o Espírito Santo, para aquele que não tem, obviamente. Se você já tem, vai ficar pedindo de novo? É estranho, né? Eu já ouvi até alguns corinhos interessantes, e um deles diz assim: quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. E Armi e Yahu, Jeremias capítulo 18, que trata do vaso, do oleiro, ali não mostra o oleiro quebrando o vaso todo dia, toda hora, não. Ele quebrou, o vaso se quebrou, ele aproveitou toda a matéria-prima daquele vaso, e fez um vaso novo segundo a sua vontade. Esse processo pode ser realmente de um dia, um mês, um ano, não sei, imediato, instantâneo, como foi na vida do emissário Shaul, né? Saía de Augusto para Damasco, foi jogado por terra e levantou-se no emissário Shaul. Mas ele não vive quebrando a pessoa todo dia, toda hora. Nosso Criador, ele vai realmente moldando o vaso segundo a sua vontade, mas não vive, não gostei, vou quebrar de novo. Isso aqui, ele é perfeito. Ele não vive quebrando o vaso, vive descontente com o que ele faz. Isso é próprio do ser humano. Então esse versículo de Yoshua e Yahu, Isaías 43, 13, eu estou aqui, eu fico maravilhado. Agindo eu, quem impedirá?
Vou falar frente a frente agora com quem está me assistindo, com quem está me assistindo em todo o mundo. E vou repetir esta expressão invencível com a tonalidade da invencibilidade também. Agindo Yahu Urim, quem impedirá? Eu projeto agora através do canal do YouTube, eu projeto agora esta pergunta e esse desafio. Desafio não no sentido assuntoso, no sentido de afrontar a quem quer que seja, mas o desafio de uma pergunta que realmente é de uma riqueza incalculável. Agindo Yahu Urim, quem impedirá? Se o homem agir, obviamente nós vamos encontrar as suas limitações e com atitudes muitas vezes humanas. Agora, aqueles que se recusam do espírito de Yahu, aqueles que se recusam do espírito de Yahu, para esses, meu amigo, não tem limite. Você conhece Cozoquiul, Ezequiel, adulterado para Ezequiel, esse agravante El aí, nós então fazemos a transliteração de Cozoquiul. 47. Água até os artelhos, não é? É artelhos mesmo, porque não pode ser joelhos, né? Nem tornozelos, né? Água até os artelhos, água até os joelhos, lombos e um rio que não podia se atravessar a pé. Ali é um quadro do poder ilimitado que nos é oferecido gratuitamente. Agora, duas classes de pessoas caminham neste mundo. Aqueles que vão entender essas verdades, que vão se apropriar dessas riquezas, conforme disse o emissário Shaul, usado pelo Espírito de Yahu. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Yahushua, o Mehushihai, o Messias. Nos abençoou já estamos abençoados. Então, pessoas que vão entender essas riquezas espirituais, vão ser partícipes dessas bênçãos. Aqueles que vão fazer livros, ou escrever livros, comentários a respeito dessa grandeza, porque está inserido dentro desse texto a onipotência do Eterno, do Altíssimo, o Todo-Poderoso, Shuadai. Não é El Shaddai, não é Ul-Shuadai. El Shaddai, inclusive, é invocação a espíritos imundos. Toda abreviação, toda expressão El é adulterada. Devemos usar Ul, sempre Ul. Ul-Shuadai, o Todo-Poderoso. O Tezeval, o Tezebul Yah, duas expressões também do hebraico que se referem ao Yahu dos exércitos, comandante supremo. As suas ordens ninguém contesta. Suas ordens ninguém contesta, porque são ordens soberanas, inquestionáveis, equânimes, de uma maneira totalmente imparcial de uns para com os outros, ordens sublimes e perfeitas, e nenhum homem na face da terra seria capaz de colocar algum tipo de defeito. Então, agindo ele, quem impedirá? Quem impedirá? Olha, meu amigo, você que nos assiste nesse momento, que tem o Ministério da Liderança, talvez fora do Brasil, porque muitas pessoas nos assistem em várias partes do mundo,
nos acompanham através de mais de 30 blogs, sites. Você que tem a liderança entre aspas, né, de ser o privilegiado emissário aqui na Terra, procure se valer desses recursos infindáveis do Espírito de Yahushua. Olhar com essa visão realmente a grandeza inesgotável do poder do Todo-Poderoso, aquele que age em quaisquer circunstâncias e nada pode impedir. A tradição, infelizmente, religiosa no mundo, religiosa entre aspas, a tradição religiosa passou de geração para geração a ideia de vamos dizer assim, de que o Altíssimo resolve problemas, mas não é bem assim. Alguns até passam para as pessoas a visão dele como se fosse o próprio indivíduo, seu semblante abatido, triste, preocupado, como se o Eterno tivesse essas dificuldades que não tem. Ele não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadriar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não está lá em Yahushua, Yahu, capítulo 40, a partir do versículo 28. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam nele renovam as suas forças. Aos 70 anos, 7-0, eu sinto as minhas forças serem renovadas pelo poder do Espírito de Yahushua, porque realmente ele me ensinou, e com o Espírito eu recebo as revelações, o poder. Ele perscruta as profundezas de Yahu, Ulrim, e nos traz essas revelações maravilhosas. Às vezes eu fico um pouco preocupado e até mesmo decepcionado com algumas pessoas que eu vejo aí pregando, ensinando, através do Facebook mesmo. Deparei-me com um cidadão e o cara disse para mim que não crê mais em milagres, não. Isso foi na época do Messias, que os dons espirituais não existem mais. Uma série, ligou aqui para casa, eu pedi o meu telefone e queria conversar comigo, mas fala tanta besteira, tanta coisa sem pé nem cabeça, e está aí ensinando para as pessoas, infelizmente maltratando as vidas, um cego, totalmente cego, guiando outros. Mas esses que estão sendo guiados, muitas vezes, o Espírito de Yahushua tira lá do meio desse povo. Sai dela, povo meu. Isso não se refere só à Babilônia, não. Essa Babilônia pode ser você. A sua congregação pode ser uma Babilônia também, que está ensinando heresias para as pessoas. Se você não crê nesse poder ilimitado do Altíssimo, crê que Ele é capaz de transformar o homem, mudar a sua história, pegar um homossexual daquele mais depravado e fazer um chefe de família, pegar um bandido, um assaltante e fazê-lo um homem de bem, mudar a cabeça de um marido que trai a esposa para o marido fiel, transformar a história completamente de um casal, fazer verdadeiro rebuliço na vida de uma pessoa, colocá-la como presidente da república de um país, fazer o que ele quiser, o que ele estiver pretendendo fazer dentro dos seus desígnios. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se revela através do Filho Yahushua. Portanto, creia nesse poder, busque esse poder. Aqui não estamos falando de poder apenas no sentido retórico, discursos e mais discursos, escrevendo sobre o poder. Não, nós cremos nesse poder, porque Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo.